Sim, meus queridos, chegamos no fim de uma trilogia que chegou aqui como quem não quer nada e se tornou única. E eu digo isso porque o filme que eu trago hoje é Maxine. Após os eventos de X, Maxine se dirige para Hollywood dos anos 80 no intuito de fugir do cinema pornô e se consagrar como uma atriz de verdade. Porém, estranhos assassinatos começam a acontecer e todos eles se conectam com Maxine, fazendo com que a polícia comece a investigar a jovem que precisa lutar para descobrir o real assassino e se proteger. Maxine foi escrito e dirigido por Ti West, que a essa altura no campeonato, nesse canal, eu acho que é um cara que já dispensa comentários, né? Mas caso você queira assistir algum outro filme do Ti West que não seja a trilogia X, você pode ver o primeiro VHS, ABC da Morte 1 ou The House of the Devil, que eu acho que são os filmes mais famosos aí do diretor. E X é uma trilogia bem peculiar aqui nesse canal, porque eu tenho bastante carinho. Com o primeiro filme surgindo ali em 2022, nem faz tanto tempo assim, mas eu tenho um grande carinho pela trilogia, mas principalmente pelo X, porque ele foi o primeiro filme que eu falei aqui no canal. Se você for buscar ali nos primórdios aqui desse canalzinho, meu primeiro vídeo é sobre o X, que hoje em dia deve ser um vídeo horroroso, mal editado, mal executado de forma geral, mas conta nossas origens. E o que começou apenas ali como um slasher um pouco diferente, que dava uma revitalizada no gênero, se tornou só a ponta de um iceberg, de uma trilogia que se tornou algo muito maior. Isso porque logo em seguida das gravações de X, Ti West já começou a gravar Pearl, que também saiu ali no finalzinho de 2022, ou seja, os dois filmes num só ano. E agora a gente tem o final desta trilogia. E da mesma forma que você pode ver X sem assistir nenhum outro filme aqui dessa trilogia, você também pode fazer isso com Pearl e também fazer isso com Maxine, por mais que aqui talvez uma coisinha ou outra fique um pouco perdida. Mas eu acho muito curioso como essa trilogia, no fim das contas, se mostrou uma grande homenagem ao cinema de forma geral, porque o X homenageia os slashers e o cinema pornô ali nos anos 80. Você tem o Pearl, que é mais um estudo de personagem, mas ele traz muitas características de homenagem ali ao começo do cinema falado, e Maxine é quase como se fosse uma homenagem geral ao cinema, mas principalmente ao lado sujo de Hollywood, mas sem deixar de mostrar as suas glórias também. E em meio a isso a gente tem um slasher num estilo giallo, com um whodunit que cria ali um suspense muito bom, mas principalmente retratando e homenageando essa era de ouro de Hollywood entranhado ali em um filme que diverte do começo ao fim. Mas antes de continuar, eu peço para você se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se tiver gostado do vídeo, deixa aí seu like, isso ajuda demais a outras pessoas conhecerem meu trabalho. E se você quiser e puder, compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de cinema, que eu garanto que vão gostar dos conteúdos aqui. Então muito obrigado mesmo e tamo junto. Mas uma coisa que a gente já tem que falar sobre Maxine é da sua chance de talvez decepcionar muita gente. Eu tinha visto antes de assistir ao filme que esse daqui não estava sendo uma unanimidade, o que, queira ou não, já me deixou com uma pulga atrás da orelha, até uma preocupação de que talvez essa fosse ser uma trilogia que não ia terminar bem. Mas conforme eu fui assistindo Maxine, um outro filme me veio na cabeça, assim, mas muito forte. Era Uma Vez em Hollywood, do mestre Quentin Tarantino. E aí você me pergunta o que um filme tem a ver com o outro, do que você está falando? E eu te respondo que quando eu assisti Era Uma Vez em Hollywood a primeira vez, eu simplesmente achei o filme horrível, eu detestei. Um filme que tinha muito carisma, mas parecia não ter história, eu só via dois personagens andando em Hollywood pra lá e pra cá. No meio tempo você tinha ali a Sharon Tate, apareceu o Charles Manson, e tá, você até tem uma ideia de onde isso vai parar, mas não parecia que ia parar. A primeira vez que eu vi o filme, eu simplesmente não entendi o intuito de Era Uma Vez em Hollywood. E Maxine, ele é basicamente Era Uma Vez em Hollywood, só que pro lado sujo de Hollywood. A forma como Ti West fala sobre a indústria pornográfica nos anos 80, a ascensão dos filmes slasher e de terror dessa época, com filmes serem considerados feitos pelo diabo ou até mesmo uma seita satânica, isso, claro, pela galera mais religiosa ao extremo. As inúmeras referências a Hollywood, seja simplesmente por o personagem passar ali na locação do Bates Motel, do filme The Psicose, ou até mesmo uma atriz falar pra Maxine que ela fez um filme de terror e ficou conhecida iconicamente pelo seu grito que ela dava no final do filme, o que obviamente é uma referência à Felissa Rose, que teve ali
a cena clássica em Acampamento Sinistro. Sem contar também a semelhança do Era Uma Vez em Hollywood falar do Charles Manson, e aqui a gente tem a citação frequente do Night Stalker na história também. Então você começa a juntar tudo isso e você começa a perceber que talvez a intenção do Ti West com Maxine não seja necessariamente fazer um filme de terror slasher, da mesma forma que Era Uma Vez em Hollywood não era um filme necessariamente dramático ali do Quentin Tarantino, mas sim retratar uma época. Mas no caso aqui, o Ti West ele ainda consegue emaranhar mais toda a sua homenagem em um slasher que eu acho que funciona muito bem, mesmo que ele seja extremamente óbvio. Isso porque a direção do Ti West ela é muito boa, mas eu fico ainda mais impressionado como esse filho da mãe ele consegue editar bem os seus filmes, cara. Porque eu não falei, mas ele também é o editor. Ele tem uma personalidade única na edição que eu gosto demais, com mais de uma cena aparecendo e coisa do tipo. A direção dele é muito boa, sabe criar suspense, sabe utilizar da violência extrema e pra mim funciona demais. O que eu acho que esse filme ele seja inferior aos outros dois da trilogia é em quesito ao seu roteiro. Na verdade, uma coisa que eu falei sobre o X é que ele parecia um filme meio cheio de lacunas, parecia que ele não tinha me contado tudo, e realmente, quando você vê Pearl, o filme complementa o outro. Mas aqui não é nem nesse sentido de criar lacunas, mas sim de que parece que o filme ele tem um roteiro que ele é menos trabalhado, às vezes até um pouco mais preguiçoso, sabe? Uma coisa que me incomoda demais mesmo é o fato de ser extremamente óbvio quem é o assassino do filme, sabe? Você vendo um slasher, um giallo, né, que é muito predominante aqui no filme, isso é sempre uma característica que é o plot twist do filme. E aqui, cara, é tão óbvio quanto uma conta de 2 mais 2. E eu acho que pelo Ti West fazer um filme completamente apoiado na Maxine, ou seja, todo momento a Maxine tá em cena, a gente também perde alguns momentos que são interessantes e que acabam acontecendo off-cena, sabe? O que abrilhanta demais ali a atuação da Mia Goth, que é impressionante como parece que ela nasceu pra fazer esses dois personagens aqui dessa trilogia, mas eu acho que você tem cenas e momentos que são interessantes que a gente poderia ter e poderia ser mais legal do que alguns momentos ali que são mostrados pra nós. A gente ainda tem a presença de alguns bons atores aqui no elenco, tipo Kevin Bacon, Simon Prest, Elizabeth Debicki, Giancarlo Esposito, Michelle Monaghan, Bob Cannavale e a Lily Collins. Tendo assim, Maxine é um filme que, claro, eu considero ele um filme pros amantes do terror, mas principalmente eu considero ele pros amantes do cinema. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um slasher aqui de características giallo e coisa do tipo, eu acho que o que a gente mais tem aqui de interessante é a retratação e a homenagem de uma época do cinema. Sabe, a retratação do cinema de terror dos anos 80, do cinema pornô dos anos 80, do cinema dos anos 80, o que muitas garotas tinham que fazer para sobreviver nessa época. Talvez não seja um filme tão bom e memorável quanto Era Uma Vez em Hollywood, mas eu posso dizer com todas as letras de que o comparativo é propício, sim. Mas que, além de tudo, Maxine não só é tudo isso que eu falei, mas também é um encerramento com chave de ouro nessa trilogia X. Sendo assim, para Maxine, eu dou 8 pisadas no saco de um cara. O que dói. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui. Eu espero ver você na próxima. E até o próximo vídeo.